Instituto Professor Calazans. Para mim, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Do namoro ao divórcio, na realidade aqui é uma espécie do tema mais genérico, que é relacionamento pessoal. Estamos aqui com o doutor Clécio, especialista Almeida, em joia, Direito de Família e Sucessões. No Planejamento sucessório. No podcast vídeo anterior, nós falamos sobre os regimes de casamento. Casamento não, regimes, né? Regime de bens de casamento. De bens, que são... comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens, separação total, legal e separação total absoluta convencional. São dois tipos de separações. União estável. E um que surgiu, que é o namoro qualificado. Então nós não vamos falar sobre esses assuntos, mas nós achamos muito interessante esses regimes e acreditamos que você que vai se unir a uma pessoa é sim muito importante que você conheça. Na realidade, se oriente através de advogado. Lembrando que eu sou jurista, mas não sou advogado e não atuo na área, mas a gente trabalha com jovens em uma determinada instituições e até orientamos casamentos e recomendamos que você, independente do regime que você vai estabelecer com seu companheiro ou sua companheira, é interessante que conheça. A finalidade desse podcast e do podcast anterior é conscientizar da importância de conhecer esse assunto ou contratar um advogado sobre esse assunto. E hoje, aqui o Dr. Clécio, ele vai falar sobre as consequências patrimoniais. Vai contar aqui alguns exemplos, o que é que acontece ou o que pode acontecer em caso de separação. Está contigo, Dr. Clécio. Tudo bem? Então, como nós dissemos anteriormente, nós temos os 3 regimes de bens que vigem no país. Que no caso é o comunhão parcial de bens, que é aquele que você vai até o cartório e nada fala, e você faz os proclamas ali, e você vai casar no regime que os bens que vocês adquirem juntos vão ser comunicados. Os bens particulares Esse é o não. Comunhão total. Comunhão parcial. Comunhão parcial. Isso. Ou tanto comunhão total, né, universal, e o separação total absoluta, você tem que ir até o cartório e fazer um pacto pré-nupcial para não haver, ou para haver comunicação de tudo, ou para não haver comunicação de nada. Então, a consequência do regime de bens, de casamento, da comunhão parcial de bens, são muitas. Por exemplo, aquilo como eu falei anteriormente, né, o que se comunica e não comunica. Os bens particulares não se comunicam. No entanto, os seus frutos se comunicam. Se você receber 10 mil de aluguel, aquele valor, se for guardado, eventualmente, se houver um divórcio, comunhão parcial, que são os bens que daqui para frente são comunicados para os dois. A partir do casamento. Casou 1º de março de 2025. Daqui para frente, os bens que forem adquiridos juntos, vocês vão ser dos dois. Inclusive as dívidas também, do apartamento financiado. São dos dois. Aí, herança se comunica? A herança não se comunica. Herança. Porque a lei fala dos bens onerosamente adquiridos. E a herança, ela é um bem gratuito. Ele é adquirido gratuitamente, por uma condição familiar. Uma outra coisa. De grau de parentesco. Eu joguei na loteria. Eu vou chegar nesse detalhe. Então, os bens anteriores, uma doação com cláusula de inalienabilidade, uma herança, ela não se comunica, porque ele não foi adquirido onerosamente, sim gratuitamente. Então, a herança, ela não se comunica. Herança e não se comunica. Não, eu vou chegar. E você falou doação? Eu vou falar. A herança, ela não se comunica. No entanto, os frutos, vamos supor, se você tinha a mesma situação, se você tinha 2 bens particulares, os frutos desses bens vão se comunicar, que são os aluguéis. Se você não tinha bem nenhum particular... exemplo que eu caso, um dos bens aí, no caso, e tem 2 casas com 5 mil reais de aluguel cada um. Isso, vai comunicar os frutos. O bem não comunica, mas bem continua sendo só dele. O fruto são aluguéis. Sim. O valor aí, a título de exemplo, 10 mil reais. Então, esses 10 mil reais se comunicam... O bem só vai se comunicar se houver a morte. O bem particular, aí você, que é o sobrevivente, vai concorrer com os filhos, se houver, você vai concorrer aos bens particulares do seu cônjuge que faleceu. Você concorre nos bens em caso de morte. Não, vamos supor, se você for divorciar, ele não tem direito. Ele tem direito só aos frutos dos aluguéis. Mas em caso de morte, comunica? Se morrer, comunica com os filhos. Se não houver filhos,
e não houver netos, que são os descendentes, comunica para cima com os pais do seu falecido marido ou da sua falecida esposa. Então, aí você vai concorrer. Isso é interessante. Então, no em caso da morte, de divórcio, não se comunica. Não se comunicam. Em caso só de os frutos. Inventário, morte. Se houver a morte, já vai se comunicar. Você vai concorrer com os filhos. Ou com os netos. Com os herdeiros. Ou para cima, ou os pais ou os avós. Vai se comunicar com os herdeiros. herdeiros. Vai se comunicar, exatamente. Interessante isso. Entendeu? E se não houver pais, aí tem os colaterais, são os irmãos, e aí tem uma linha de sequência, né, da consanguinidade. Então, o que acontece? Então, vamos supor, você casou, você não tem imóvel nenhum, ela também não tem. Só que ela recebeu uma herança. Ela recebeu essa herança. Essa herança não se comunica. No entanto, se ela tem uma fazenda em Campo Grande, que está ali, o arrendamento, está ali rendendo ali R$30 mil por mês, os frutos dessa fazenda entram no seu casamento do comunhão parcial de bens, se comunicam. E ela vai ter que gastar esse valor dentro do casamento. E se ela não gastar esse valor dentro do casamento, no período de casamento, e você vier a separar, você tem direito à metade dos frutos desse rendimento dessa fazenda que durante ela recebeu durante os anos que vocês conviveram juntos. Da mesma forma, o fundo de garantia também. Isso dá rolo, assim, na hora do divórcio, essas coisas entre questão? O pessoal briga, né? O pessoal briga. O pessoal resiste, briga muito. Olha só que coisa interessante. Normalmente, um dos cônjuges não tem noção disso. Não tem. Aí descobre quando é advogado. Quando vai, aí o advogado faz todo o questionamento. Qual é o risco do advogado não dar bora para isso? Tem advogado que não é da área, que não é do ramo. Ele não vai... Tem advogado que faz bico em inventário, tem advogado que faz bico em divórcio. E aí faz as papagaiadas, né? Faz coisa errada. Corre o risco de ele ter o cliente ficar no prejuízo e o advogado até receber menos porque ele não sabia o que tinha que fazer. Por ignorância. Por ignorância processual. Existe muito. Porque faz bico, né? É o clinicão, né? Ele faz previdenciário, faz criminal, faz trabalhista, faz civil, faz família, faz sucessões e não faz nada bem feito. Infelizmente, ocorre muito. Então, deixa eu continuar voltando. Então, essa é uma situação. Os frutos dos bens anteriores ou de herança se comunicam. A herança não se comunica, o bem particular não se comunica, mas os frutos desses bens se comunicam. Entendi. Outra coisa que se comunica é fato não eventual. Frutos do fato não eventual. O que é o fato não eventual? Uma loteria. Se você ganhar numa loteria, se comunica. Se comunica. Você é casado com o universal. O Big Brother se comunica. Porque o fato eventual não trabalhoso. A loteria você não trabalha. Mas já um Big Brother, você está ali entre aspas trabalhando. Você está numa fazenda, você está trabalhando. E aquele prêmio lá se comunica. Se comunica? Se comunica. Fruto não eventual. Um com trabalho e outro sem trabalho. Isso daí se comunica. Outra coisa, por exemplo, aplicações financeiras. As aplicações financeiras não se comunicam. Mas os juros se comunicam. O Antônio casou com a Márcia tinha 5 milhões de reais. Aí ela já tinha antes. Ela era solteira, ela tinha 5 milhões, o Antônio pé rapado, não tinha R$1 no bolso. O dinheiro continua sendo dela, a aplicação é dela. Todinho da Márcia, é só dela. Agora, daqui 3 anos, esses 5 milhões viraram 6 milhões e 200, esse 1 milhão e 200, que são os juros, são partilháveis se eles se divorciarem. A atualização monetária não, que é a correção da moeda, né? Vamos supor, era 6 milhões e 200. Se 6 milhões e 200 for só os juros, vai dividir esses 1 milhão e 200, que é a diferença dos 5 milhões para os 6 milhões e 200. Mas se 6 milhões e 200 eles vão se divorciar realmente, virou 6.400, não é 6.200, é 6.400, essa diferença entre os 6.200 e os 6.400 não comunica. Entendi. Que a correção monetária, a atualização da moeda não vai dividir. Mas os juros, ele vai ter direito à metade desse 1 milhão e 200 mil. Os juros se comunicam. Ok. Entendeu? E tem também as accessões. O que são accessões? A Márcia, vamos supor, a Márcia não tem nada. O Antônio tinha um terreno. O terreno era do Antônio. Ele comprou na condição de solteiro. O que é a accessão? É a construção. Ele erigiu. Ele construiu junto com ela na constância do casamento. Aí aquele terreno que valia 300 mil, vale com a construção hoje vale 1 milhão. Ela tem direito. Ela tem direito aos 700 mil à metade. É uma accessão. Essa daí é a accessão artificial que nós falamos, que é aquela levantada por mão humana. Porque tem a accessão natural também. Isso acontece muito. Acontece. Eu tenho um terreno, eu vou construir a casa. Ou até mesmo se você tinha aquele bem particular seu e ele não tinha uma piscina, esse imóvel valia 450 mil. Você fez uma mega de uma piscina, uma área de lazer, um campo de futebol, passou a valer 700 mil. Dos 450 mil para 700 mil, 250. Esse 250 vai comunicar.
E como que eu descubro? Vamos fazer a perícia para ver o valor que agregou, o valor agregado ao seu patrimônio, aquele bem particular que você tinha antes. Aí outro dia eu... Aí, então, e ainda eu tenho que falar ainda da cessão natural, mas pode concluir sua dúvida. Não é dúvida. Aí eu acho interessante a importância do perito, né? Sim, fundamental. Perito, eu estava conversando esses dias sobre tem muitos processos em São Paulo, muitos processos parados por falta de perito. Então a necessidade aí tem que nomear um perito. Tem que nomear um perito judicial, exatamente. Mostrar aí a valorização. A valorização do bem. Ou a desvalorização, exatamente. E tem a sessão natural, que é a avulsão, aluvião, e tem um outro que eu não... O que é a sessão natural? Você vive ali numa cidade ribeirinha, no interior, e você tem uma área. Você tem uma área ali, sei lá, de 3 hectares. E aí tem um rio que ele vai descendo. O rio vai descendo, vai seguindo o curso natural dele. E esse rio ele passa a ficar... Ele começa a secar. Começa a ficar assoreado. Aí você ganha um espaço territorial ali. Você tinha 3 hectares, aí você ganhou meio hectare. Foi agregado à sua terra meio hectare. Se nesse período você estava casado no comunhão parcial de bens, esse meio hectare que a própria terra naturalmente amealhou, que ela sozinha conseguiu... Houve uma valorização. Houve um acréscimo dessa terra. Esse meio hectare, a sua esposa ou seu esposo vai ter direito. Ela não tem direito aos 3 hectares que eram seus. Tá. Mas o que foi agregado naturalmente, você tem direito à metade. E os frutos também. Se você tem uma fazenda de plantação de café, o que é o fruto? É a colheita. Você plantou tudo na sua fazenda, mas a colheita do café deu não sei quantas sacas de café. Tem direito aos rendimentos, né? Que seriam os juros, os frutos, que são as sacas de café. Clécio, é muito detalhe, hein? Muito detalhe. A gente percebe que... É muito detalhe. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Você como advogado, nas separações que você acompanhou, até mesmo atuou como advogado, esses detalhes vêm à tona? Vem muito. Vem muito. Não, eu já fiz. Talvez o uso do cônjuge normalmente ignora. Isso vem através do advogado. Eu já fiz separação em Goiás, que estava uma briga imensa, porque ele era um fazendeiro de muito renome, de muitas posses, e tinha uma parte lá que tinha diamante. Tinha diamante na fazenda. Coisa de milhões. Milhões. E eles tinham se separados. E até então eles ainda não tinham ciência. E a mulher ficou justamente com essa parte que tinha os diamantes. Ele não sabia. Foi descoberto depois. Estava no decorrer do divórcio. E aí foi a briga. Foi uma briga porque ele tinha uma terra enorme, que criava gado, etc e tal. Mas ela tinha uma parte, ela estava ficando com uma parte que tinha muita riqueza. E aí a gente brigou. Ficamos uns 4 anos brigando até conseguir fazer um acordo. Complicado, hein? Até conseguir fazer um acordo. Tinha diamante na terra dele. O que mais? Isso daí é a comunhão parcial de bens, certo? Então nós vamos falar da comunhão universal de bens. Que eu já dei um spoiler anterior, né? Que aquilo tudo que você adquiriu antes e depois são dos dois. Exceto se houver bens gravados com cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade. Incomunicabilidade é aquilo que não se comunica. Eu recebi um bem de herança que não se comunica. Embora eu tenha casado no comunhão universal, esse bem é só meu, é reservado. Eu não sabia disso. Casei com um bem que o meu pai deixou, de impenhorabilidade, eu não posso dar ele como garantia de uma dívida para suprir uma futura execução. Não posso dar. Então a gente tem um... E inalienabilidade, eu não posso vender esse bem. Eu tinha muitas pessoas... Mas tem coisas também que não se comunicam mesmo no comunhão universal, que eu ainda vou dizer. Então, a gente tinha um entendimento que comunhão, eu não sabia que podia fazer um pacto com cláusula. Sim. Eu não sabia disso. Então a gente percebe assim que eu falei comunhão comum a não todos, é absoluta. Essa comunhão pode ter algumas diferenças. E tanto também no comunhão, você pode também, depois no final eu vou falar isso, você pode mesclar os regimes de bens, tá? Você pode mesclar. Falar, tá contigo. Mas eu vou falar antes do que ainda não... eu falei daquilo que se comunica no comunhão universal de bens, exceto aqueles com as cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade, que não se comunica. E nós temos os bens ainda que não se comunicam também dentro do comunhão universal de bens. Os materiais de trabalho, da profissão. O caminhão do caminhoneiro. Ele é casado no comunhão universal. O caminhão do caminhoneiro, o escritório de advocacia, o computador do advogado, a clínica dentária do dentista, 200, 300 mil de aparelhos, é só dele. Mesmo ele sendo casado no comunhão universal de bens, não se comunica. É material de trabalho da sobrevivência dele. Isso daí não vai se comunicar na comunhão universal.
Interessante, né? Que é a questão de sobrevivência dele, o caminhão do caminhoneneiro. Entendeu? O caminhão vale 300 mil. É só dele. Não entra. É o trabalho dele. Ele vive daquilo. Isso antes ou depois? Não importa quando ele adquiriu? Não importa se antes ou depois. Porque é casado no caminhão universal. É dele. Aquilo lá é particular dele. Sobrevivência dele. Isso daí é na comunhão universal de bens. Tem um caminhão de 500 mil, sou caminhoneiro. Você vive daquilo. É o meu... Tá. Seu ganha-pão. Não se comunica. Não entra na... Não entra na comunhão universal. É só seu. Entendeu? São os materiais de trabalho. Cláudio, é complicado, hein? Tem muito detalhe, né? Mas não é complicado no sentido de ter muitos detalhes. Muitos detalhes. E aí a gente vê... Esse dia atrás eu vi um colega meu que ele atuava na área civil. Sim. Ele foi atuar na trabalhista, foi um advogado. Eu quebrei a cara, ele foi fazer foi atuar como advogado trabalhista, que não é a área dele, sim, com cabeça de civilista. Não funciona. Às vezes perdia a causa de uma forma detalhe, tão... uma bobeira grande que ele não se conforma. Então é a mesma coisa que se não for uma pessoa especialista... Do ramo, né? No ramo, ele não vai saber esses detalhes e pode ter prejuízo grande. Sim, entendeu? E temos a separação total. Nós temos duas separações, que é aquela que é a legal. O que é legal? O maior de 60, o maior ou a maior de 60, que caiu. Mas nós temos também a separação total no caso de divórcio anterior que não foi feita a partilha ou de inventário anterior que não foi feita a partilha. Aí você é obrigado a casar no separação total. Então, porque você ficou viúvo. Aí você tem os imóveis. Você não partilhou com seus filhos. Você não pode casar no comunhão universal, nem no separação total, nem no comunhão parcial. Você vai casar no separação total até você fazer a partilha. Até que isso seja resolvido. Resolvido. E tanto no divórcio também. Deixou bens e divorciou e não dividiu os bens, você não pode casar no comunhão parcial de bens. Você vai ter que casar no separação total. Tá. Aí, tudo bem. Agora vou fazer uma pergunta. Então, o Mário separou e está com uma pendência ali. Depois, então ele casou na comunhão parcial. Não, se ele casou no parcial. Parcial porque nem pode. Depois, resolvido o problema, ele pode mudar? Não, ele casou na comunhão parcial. Isso, ele se divorciou. Se ele não fizer a partilha, ele não pode casar no separação total. Ele vai ter que casar no separação total, vai ser obrigado. Tudo bem. Aí se ele fez a partilha, aí ele pode converter? Aí ele pode converter. Então ele tinha 1 milhão, resolveu. Ele pode converter, sim. Ficou com 500 mil. Aí ele pode converter. Porque aí ele fez a partilha, ele comprova pro juiz. Aí ficou justifica. Herdou lá na partilha, lá 500 mil. Ele ficou com 500, não, aí normal. Esse 500 mil veio, aí ele converte o casamento dele. Pode converter, regime que ele quiser. Aí o outro cônjuge tem direito. Sim, exatamente. Exatamente isso. Isso é a separação... Acontece isso? Acontece. Isso daí é a separação legal, que é a separação da lei. É obrigado por lei. Você não pode casar se você não fez a partilha anterior a um divórcio ou a um inventário. E o de maior de 60 que agora caiu, que você era obrigado a casar na separação total. Agora, como caiu, você não tem mais esse regime. Então tinha uma idade. A partir de 60 anos, a pessoa só podia casar com comunhão parcial. Não, separação total. Desculpa, separação total. Isso. Hoje não mais, porque caiu, o STF julgou, né? E agora você pode casar, você escolhe o regime. O regime que for, qualquer um. Sim. E aí nós temos o regime da separação total, que é aquele que não se comunica nada, desde que você afaste a súmula 377 do STF, que é a súmula que diz que aquilo que foi adquirido juntos, que se provar que houve esforço comum de um dos cônjuges, aquele bem vai se comunicar. Por exemplo, eu tinha 30 milhões. Aí eu casei com ela não tinha nada. E aí eu adquiri um bem, junto com ela, morando com ela. Se ela provar que ela contribuiu financeiramente com algum valor, ela tem direito à metade desse bem. Mas se você, mesmo na separação total, para que ela não tenha direito a nada, você tem que fazer a cláusula, né? Separação total, inclusive afastando a aplicação da súmula 377 do STF. Então eu posso eliminar essa súmula. Você pode eliminar através de um pacto pré-nupcial. Faça um pacto. Isso. Esteja bem. E nesse pacto, aquilo que eu falei para o senhor, né? Para você. Você pode também colocar uma indenização. Você pode colocar uma indenização para ela. E você pode também, em qualquer desses regimes, você pode mudar o regime de casamento no meio do casamento. Qualquer regime. Qualquer regime. Inclusive, tem uma vantagem. Existe hoje no Congresso a tramitação da alteração do Código Civil para mudar, para que não haja mais a necessidade de mudança de regime ser feita mediante o juiz. Hoje, para você alterar o regime de bens de casamento, é só mediante fundamentação e com provas através de um juiz. Ele tem que ser amistoso, amigável, quebrar isso. Querido pelas duas partes,
perante um juiz para que se modifique o regime de bens de casamento. Já a união estável está avançada, que ela tem um privilégio que ainda no casamento não tem. Você, na união estável, você pode mudar o regime indo simplesmente no cartório, com um advogado. Você não precisa entrar com um processo judicial para alterar o regime de bens. E o Congresso, desculpa, o que está no Congresso hoje é? É a tramitação para que no casamento também dispense a necessidade de ir até um juiz. E que se vá direto ao cartório sem precisar de um processo judicial. Essa é a diferença. E outra coisa, com relação à união estável, que a gente falou que tem a particular que nós mesmos fazemos e tem a do cartório, né? Quando você faz no cartório a união estável escrita no cartório, você vai ter uma certidão de união estável igualzinha àquela do casamento. Naquele papel moeda igualzinho, só que lá, em vez de estar escrito casamento, é certidão de união estável. Você casou, você tem os seus bens junto com a sua mulher, com o seu marido, um é empresário, o outro não é. Para que essa união estável, esses bens fiquem protegidos e que a sua metade fique protegida, eventualmente o cônjuge tinha uma dívida particular dele e você não sabia, antes de se unir a ele, você tem que pegar essa certidão sua de união estável e ir até o cartório da comarca, o primeiro cartório, o cartório central, e registrar essa união estável no livro E, para que aquilo ali torne-se lei contra todos. Como assim torne-se lei contra todos? No livro E você registra para que todos fiquem cientes que você foi casado no regime da comunhão, da união estável, com união estável na comunhão parcial, universal, qualquer que seja. Para que se eventualmente o seu cônjuge tiver uma dívida particular que você desconhecia, para que a sua metade, o seu bem, não seja atingido por aquela dívida anterior ao casamento que o seu companheiro tinha e você não sabia. E se você não levar registro no primeiro cartório da comarca, registrar essa união estável no livro E, o seu bem, a sua metade vai ser atingida. Livro E? É o livro de registro para configurar que aquela união estável ela tem efeito contra tudo e contra todos. Para comunicar que qualquer pessoa que tente... Erga omnes, exatamente. Para que se alguém vier buscar o seu bem, você está protegido que você comunicou e publicizou aquilo. E se você simplesmente casou e não registrou no livro E... Independente do regime? Independente do regime. Porque eu acho interessante isso aí. Se você não registrou no livro E, e se você tinha uma dívida lá de 250 mil e não sabia, e se esse executor vier, esse exequente vier, você vai responder porque você não registrou no livro E e não tem feito erga omnes. Contra tudo e contra todos. Porque no casamento... comunhão total, a responsabilidade é solidária, né? Sim, aí no universal sim, você falou todos os regimes, especificamente no regime de comunhão parcial de bens. Tá, então aí corrigindo. É interessante. Se você não registrar, você dança. Ô Clécio, nós estamos caminhando para o final. Sim. Tá? Só mostrando, nós estamos finalizando. Essa série, né, do Namoro e Divórcio tem vários episódios. Nós convidamos você para assistir os outros episódios. Sim. Falamos sobre temperamentos. O que nós queremos abordar, mais do que abordar e detalhar, é conscientizar. É um assunto interessante que os nubentes, né, eu gosto dessa palavra, nubentes quer dizer noivos, eles precisam, ainda que não conheçam, não queiram estudar a fundo, que é muito detalhe. Ter ciência, né? Ele tem que ter uma consciência desse assunto antes de casar e também quais as consequências após o casamento. Eu vi agora uma separação, que houve a comunhão total e o cônjuge tinha muito dinheiro. Uhum. Mas tinha muito dinheiro. Sim. E a cônjuge, houve a separação, levou metade. E a família não sabia. Chegou para ele, como que você casou com ela com comunhão total? Universal. Repito, né? A gente não interfere no mérito, se está certo, se está errado, mas ele não esperava a separação. Inclusive, ele acabou dando causa à separação. Né? Uhum. Ele, não Sim. foi nem ela, deu Sim. causa à separação. Então, a importância de conhecer. Então, no episódio anterior, nós falamos sobre os regimes, quais são os regimes, e aqui nesse episódio nós falamos mais quais as consequências. E se não souber, dificilmente uma pessoa que não é do direito... Sim. Eu sou do direito e não tenho nem noção do que você está falando. Sim. Porque a gente precisa ser um... Atuante e especialista. Então, há necessidade de você acompanhar um advogado. Sim. E eu só queria concluir só mais um reforçar aí, principalmente na união estável, né? Porque as pessoas, elas se apaixonam, elas se envolvem, elas vão morar juntas e elas não têm noção do que elas estão fazendo. Elas não têm ciência, é só love, é só amor, é só alegria. Mas quando chega a conta,
ela não tem uma união estável escrita, ela não tem um contrato de namoro, ela não tem nada. E quando ela vê, ela já dançou, não adianta ela espernear. Eu já vi pessoas, aquilo como eu falei num episódio com o senhor, o rapaz tinha 3 imóveis e só namorava. E ela queria passar no convênio, queria passar no médico, pediu para ele no convênio. Ela falou, não, você não pode entrar no meu convênio, você só entra no meu convênio se você for casada ou se eu fizer uma declaração de união estável. E ele foi de boa fé, sem nada saber, não tinha ciência de nada. Foi lá e fez a declaração de união estável e colocou ela no convênio. Burlou a empresa, que não podia, né? Ele burlou a empresa e ainda perdeu metade dos imóveis dele para ela, que com aquela certidão, naquele namoro qualificado, pegou as testemunhas amiguinhas dela e a declaração, já tinha a carteirinha do convênio e levou a metade do patrimônio dele. Olha que coisa interessante. Levou a metade do patrimônio e ele burlou a empresa. Que ela não era união estável, era só a namorada. Ele burlou, ele mentiu para a empresa e a própria mentira dele voltou contra ele, que ele perdeu a metade do patrimônio dele e beneficiou a namorada dele, que não vivia em união estável, não era companheira e não era esposa dele. Só para vocês ficarem cientes. Para finalizar, ele quis dar um benefício para ela, registrando no convênio, declarando união estável, que não era verdade, e aí ele acabou perdendo metade dos seus bens. Então, relacionamento pessoal, em caso de relacionamento conjugal, envolve amor, envolve aspecto religioso e o nosso assunto aqui é um aspecto jurídico que você precisa ter ciência. Doutor Clécio, muito obrigado. Nós vamos continuar com outros episódios e nós convidamos para que você conheça o canal do Professor Calazans sobre esse assunto. Um abraço. Tudo de bom, pessoal. Até o próximo episódio.